Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Toda semana, na medida do possível, no primeiro dia da semana, estarei gravando um vídeo, ou na segunda-feira, tá bom? Espero que Deus possa falar no seu coração. O nosso tema de hoje é como acolher novas pessoas na igreja. Um tema importante, porque hoje em dia é muito comum nós temos a dificuldade de relacionamento com outras pessoas na igreja. E essas pessoas novas que vão chegando na igreja, nós temos que ter uma preparação para recebê-las dentro da vontade de Deus. Então, para isso, nós vamos ler um texto bíblico aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 42, que nos diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, primeiramente, para nós sabermos como nós devemos receber as pessoas novas que chegam na igreja, essas pessoas que se tornam membros ou passam simplesmente como um visitante ou um congregado, nós temos, meus amados, que nos dedicarmos a seguir o exemplo da Igreja de Atos dos Apóstolos. A Igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja primitiva, fundada pelo Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E ali nós vemos que esta igreja tinha um poder vindo de Deus, de influência muito grande. Tinha algo na igreja de Atos que chamava a atenção das pessoas. E nós vemos aqui nesse texto que nós iremos ver. Se você até hoje busca uma igreja perfeita, ou busca ser um crente perfeito, ou quer se sentir bem em algum lugar, ou quer transmitir algo bom para alguma pessoa, preste atenção na igreja de Atos. Medite na igreja de Atos e você verá o que nós iremos aprender aqui no dia de hoje. Primeiro fator, irmãos, todos estavam cheios de temor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então, nós temos que temer a Deus. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham algo diferente da parte de Deus. Eles tiveram uma experiência grande com o Senhor Jesus Cristo, até mesmo antes da fundação da igreja no ministério do Senhor Jesus. Aprenderam e absorveram muitas coisas boas. Mas um fato interessante é que Deus atuava na igreja. No versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja tinha uma identidade. Todos tinham o mesmo pensamento, uma só fé, um só Senhor, um só objetivo. O povo estava totalmente envolvido pela vontade de Deus.
Veja que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Perceba, meus irmãos, que eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens. E sabe o que eles faziam? Eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, viviam como irmãos mesmo. Hoje, se eu tivesse uma condição um pouco melhor, na igreja de Atos, eu repartia com aquele irmão que não tinha uma condição. Isso era administrado pelos apóstolos. Os recursos da igreja, os recursos da comunidade eram divididos entre as pessoas necessitadas e os irmãos. Veja que maravilhoso. E todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Tinha um pátio no templo e eles se reuniam ali para partir o pão em suas casas também, dividindo o pão, e juntos participavam das refeições. Todo mundo comia junto, partia o pão junto, buscava Deus junto, tinha comum acordo, um só pensamento, e era uma coisa maravilhosa. E veja que, ao participar das refeições, eles faziam isso com alegria e sinceridade de coração. Aquilo não era uma coisa para aparecer, não era uma coisa para ser visto com bons olhos. Não, 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 não. Eles faziam aquilo do íntimo do coração, de boa vontade, de livre e espontânea vontade, em servir ao próximo. Veja como a igreja primitiva tinha essa característica. Tanto é que esta igreja, até os dias de hoje, é a igreja modelo para todo e qualquer cristão seguir os exemplos da igreja de Atos. Meus queridos, e eles louvavam a Deus com toda a simpatia do povo. Veja, irmãos, que a igreja de Atos, quem olhava para a igreja de Atos, olhava e já ficava impressionado. Já gerava automaticamente uma simpatia pela igreja. Veja, meus queridos, aqui que a Bíblia fala que o Senhor lhes acrescentava todo dia o número de pessoas que eram salvas. Todos os dias chegavam novos convertidos na igreja de Atos. Veja, irmãos, que era uma igreja impactada mesmo pelo poder de Deus através do seu Espírito atuando na igreja. Então, meus irmãos, nós temos que seguir esses exemplos. Temor a Deus, buscar a Deus pelo que Ele é, presenciar atos milagrosos de Deus. Um dos maiores milagres que acontecia na igreja de Atos era o milagre da salvação. No meu ver, o milagre mais importante que Deus pode realizar na vida de uma pessoa. Mas tinham curas, prodígios, maravilhas, mas perceba que a característica principal da igreja de Atos era salvar almas, acrescentar o número dos salvos. E quando eles se convertiam, quando eles eram envolvidos pelo Espírito de Deus, automaticamente já era preparado um local para receber essas pessoas. Elas já eram agregadas, acolhidas, já eram contabilizadas como membros da igreja de Atos, a igreja do Senhor Jesus. E veja que isso era feito, já as pessoas vendiam as suas propriedades em outras regiões e mudavam ali para a região da igreja e já repartiam seus bens e já eram acolhidas. Se fossem pessoas necessitadas, já recebiam ali automaticamente um auxílio, já comiam do mesmo pão, já bebiam do mesmo cálice, já partilhavam ali, recebiam as bênçãos de Deus da comunhão. Quando era feita a próxima oração, essas pessoas já participavam desta oração.
Veja que era uma comunhão muito forte. E louvado seja Deus por isso. Meus queridos irmãos, sendo assim, nós vamos. Como é que nós devemos receber as pessoas na igreja? Primeiro, sendo exemplo, como foi a igreja de Atos, certo? Então, a função da igreja na terra é ganhar almas. É óbvio. É o mandamento do Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo ser e toda criatura. Mas muitas pessoas se preocupam com o fato de ganhar a pessoa. E às vezes ganham a pessoa, mas não é dado um segmento no discipulado, não é feito um acompanhamento da vida da pessoa, não é feito é um trabalho mais intenso pós-conversão, não é como se fosse assim uma adoção, né? Jesus chamou aquela pessoa, trouxe ela para sua presença, mas ela precisa de um amor fraterno, um amor de irmão, companheiro, que esteja disposto a compartilhar suas experiências, a auxiliar essa pessoa na nova jornada de vida espiritual com Deus. Então, a função da igreja é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Primeiro passo, ganhou. A pessoa chegou na igreja, o que que você tem que fazer? Consolidar ela, consolar ela, cuidar dela, interceder por ela, pedir que Deus auxilie ela e você se dispor a ajudar essa pessoa na igreja. Depois disso, ela vai passar por um aprendizado, um discipulado na igreja. Esse discipulado ele é feito pelo pastor da igreja, por um professor de escola dominical, por um irmão mais próximo, por a própria comunhão com a igreja vai gerar isso. Nós temos que dar uma atenção especial para as pessoas que já estão na igreja, que chegam na igreja, sem desfazer das que já estão na igreja. Isso é muito importante, um acompanhamento. Quando essa pessoa estiver pronta, preparada, discipulada, ela já pode ser enviada para um trabalho de acolher mais outras pessoas na igreja, certo? E primeira coisa, para nós entendermos como foi a igreja de Atos e como hoje a igreja tem que ser para receber as novas pessoas, digamos que a igreja vamos fazer uma comparação aqui. A igreja, digamos que a igreja seja um hospital. Aí nós estamos lá com a irmandade e Deus nos dá a graça de chegar um novo convertido na igreja. Essa pessoa se converte, se rende ao Senhor. O que tem que ser feito pelo pastor, pelos irmãos, pelo líder de jovens, pelo líder das irmãs, pelo líder do grupo de homens, líder de crianças? Tem que ser feito o primeiro diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? Você tem que tentar ver a situação da pessoa. Se ela é um ex-viciado, se ela é um ex-drogado, se ela tem problema com vícios, se ela tem problema familiar, se ela tem alguma dificuldade na sua vida, um desemprego, uma enfermidade, alguma coisa. Você tem que conhecer esta pessoa. Porque no hospital, quando você conhece a situação da pessoa através de exames e outras coisas, você tem o diagnóstico. Você tendo um diagnóstico, você já sabe o que fazer. Então é fundamental você procurar ter comunhão com essa pessoa, não ser evasivo jamais, muito cuidado com isso. Mas você pode sim procurar auxiliar essa pessoa. É um acompanhamento. Perceba, meus irmãos, que a igreja de Atos, ela chegou a ser perseguida por Saulo. Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, se converteu e o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho na Bíblia Sagrada, um dos grandes servos de Deus usados pelo Senhor. Mas perceba que quando ele ganhava uma igreja e ele fazia uma viagem missionária, ele deixava alguém responsável ali, ele notificava a igreja com cartas, ele
buscava informações a respeito da igreja, querendo ali saber a situação da igreja. Ele sempre orava pela igreja, ele sempre tinha aquela comunhão. Mesmo Paulo fazendo as viagens missionárias distante da igreja, ele tinha a sua preocupação, a sua comunhão com a igreja. Então isso é muito importante, o diagnóstico. E essas pessoas que chegam na igreja, elas precisam ser alimentadas com um alimento balanceado. Paulo chegou a falar, né, do leite, né, e de uma comida mais forte, aquela coisa toda. Então nós temos que cuidadosamente tratar o novo convertido e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que após tudo isso ser feito, a pessoa vai criar uma resistência. Criando essa resistência, ela automaticamente ela ficará mais firme, mais forte no Evangelho. Só que nós sabemos que nós não só recebemos novos convertidos na igreja, nós recebemos inúmeras pessoas na igreja. Quando uma pessoa ela vem se tornar membro da igreja ou congregado, ela tem uma situação. Por isso é importante fazer o diagnóstico. Hoje em dia, muitas pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho, mas não, quais são os tipos de pessoas que nós recebemos na igreja hoje em dia? Quando chega alguém novo lá na igreja, fala, eu quero ficar aqui, eu quero congregar aqui, e assim sucessivamente. Então vamos ver. Primeiro, os necessitados de conversão. É aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus e não o receberam como Salvador. Essas pessoas necessitam de conversão. São pessoas que ainda não estão na presença de Deus. Esse é um tipo comum que a igreja recebe de pessoas. Mas também tem aquelas pessoas que já são crentes, que já vieram de outras igrejas ou que outrora congregaram em uma igreja, se afastaram, deixaram a comunhão e depois voltaram para a igreja. Então, é outro tipo de pessoa. As pessoas também que querem se reconciliar. Tem as pessoas que vão para a igreja porque querem uma segurança. É outro tipo de pessoa. A pessoa está com problema, a pessoa está com uma dificuldade, a pessoa tem algo que lhe cause medo ou insegurança e às vezes ela vai parar lá na igreja, porque ela é por causa de uma enfermidade, por causa de um problema conjugal, por causa de um problema familiar, por causa de problema com filhos e outros fatores. Essa pessoa ela vai passar pela igreja, fazer uma visita ou coisa parecida e às vezes até fica um tempo lá buscando uma solução. Então nós temos que estar preparados para lidar com essas pessoas. E no meio dessas pessoas que se afastaram da igreja, tem os insatisfeitos com as igrejas que congregaram. O que acontece? As pessoas às vezes ficam tristes com algo ou desanimam por situações da vida e às vezes elas têm um motivo até para ter saído da igreja, uma injustiça, quem sabe infelizmente acontece, não vamos deixar omitir aqui, mas às vezes a pessoa também queria arrumar uma desculpa e pegou e saiu e foi parar lá na sua congregação, irmão. Aí você vai ter que lidar com essa pessoa. É uma pessoa insatisfeita com outras igrejas. E isso é muito comum, as pessoas às vezes passam por muitas igrejas e não conseguem parar nenhuma. Mas aí já fica uma dica aqui. Se você também já fez isso, a perfeição é só em Jesus Cristo. Claro que não quero isentar, a igreja tem que ser um ambiente climático, espiritual muito bom. E ela tem que ser como a igreja de Atos. Essa é a responsabilidade da igreja. A pessoa que chegar lá, ela tem que ser impactada pelo amor, pelo Espírito de Deus e pela comunhão dos irmãos e pela palavra. Então, é fundamental. As crianças, é muito comum, né?
aparecer um sobrinho de algum irmão, uma criança e tudo, e às vezes aparece lá. E nós temos que lidar com essa pessoa na igreja. A criança também é uma alma. Criança também é, tanto que Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Muita é a responsabilidade. Eu conheci um pastor, ele foi meu pastor durante um tempo, ele disse que uma igreja que não tem criança, ela corre um sério risco de fechar. Isso é verdade. Eu lembrei dele agora, Deus abençoe. E outra, tem uma pessoa também muito especial que chega na igreja. Aquela pessoa que Jesus Cristo escolhe a dedo. São as pessoas escolhidas por Deus para uma obra especial. Perceba que quando a igreja de Atos estava no auge, surge Saulo, um perseguidor da igreja. E ele persegue a igreja, conspira contra a igreja, participa da morte de Estevão. Só que ele era um escolhido, um vaso escolhido de Deus, meus irmãos. Perceba que quando ele perseguiu a igreja e o Senhor interviu e o converteu, o Senhor mandou seu servo lá e orar por ele. Qual foi a reação dele? Ele falou: Senhor, mas eu vou ter que ir lá? Esse não é um perseguidor da igreja? Esse daí não conspira contra o teu povo? O Senhor disse para ele: vai, porque é este para mim um vaso escolhido. Meus irmãos, até aqueles que perseguem a igreja às vezes pode ser um escolhido de Deus. Então nós temos que estar preparados para receber também os escolhidos de Deus na igreja e tomar muito cuidado para nós não sermos um empecilho. Já pensou se hoje o Senhor Jesus enviar lá um Saulo para a congregação que nós congregamos e começarmos a perseguir, e nós, por falta de amor, o expulsarmos da igreja? Então, meus irmãos, nós temos que ficar com a Bíblia. Esses são os tipos de pessoa que chegam na igreja. E elas vão chegar à igreja, sua igreja lá já tem dia de fundação e hora, você quem sabe já congrega numa igreja, ou ainda não congrega, se você congregar um dia, você vai ver que a igreja ela tem um dia de fundação. E quando essa igreja começa lá com um número de pessoas, ou até mesmo com uma pessoa, e vai multiplicando o número de pessoas. Chega uma hora, meus queridos, que a igreja já está com um certo número de membros bom. E aí vai chegar as pessoas após essa igreja ter sido criada. Elas vão chegar e pegar o bonde andando. Veja bem, ela vai chegar lá, entrar na igreja e a igreja já vai estar a toda velocidade. Só que às vezes essa pessoa que chega não acompanha a velocidade da igreja. Ela ainda tem que conhecer a Bíblia, ela ainda tem que conhecer a Deus, ela ainda tem que buscar conhecimento, estrutura espiritual, maturidade espiritual. Só que ela entrou num bonde andando. E dentro desse bonde, as pessoas que estão no bonde, vamos comparar a igreja com o bonde? As pessoas que estão dentro de um bonde vão ter que fazer com que essa pessoa não fique para trás, certo? E que ela não vá muito à frente para não sofrer um acidente lá na frente. Ou seja, ela tem que ficar ali, né? Nós, com muita paciência, com muito amor, com muita sabedoria, vamos fazer aos poucos com que essa pessoa siga o ritmo de Jesus Cristo e acompanhe o ritmo da igreja. Amém? Então, nós temos que fazer a seguinte coisa: ser influente. Nós temos que ser influente. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, porém nós temos que ser influentes. Nós temos que ser uma influência para a pessoa que está chegando, uma boa influência. Aí pesa uma grande responsabilidade sobre nós. Porque as pessoas, não adianta dizer que não, irmão. A pessoa que chega na igreja, ela vai se espelhar no irmão do lado.
Sabe o que você pode fazer? Não precisa do pastor para fazer isso. Você mesmo pode fazer isso. Adote alguém que chegar na igreja, se aproxime, fala, olha, tem 10 pessoas aqui, eu quero cuidar daquele. Se cada um auxiliar o pastor, às vezes o pastor tem muitos compromissos e às vezes ele não consegue ter tanta proximidade da pessoa. Muitas pessoas passam a responsabilidade para o pastor, mas a responsabilidade é da irmandade, não é só do pastor. Por isso, irmão, adote alguém, acolha alguém. Não tem melhor coisa do que você entrar no bonde e ser bem acolhido. Pegue na mão da pessoa espiritualmente e fala, olha, agora você vai caminhar comigo. Nós vamos juntos servir a Deus. Aí a pessoa fala, peraí, mas você está correndo demais, eu não consigo correr assim. Não tem problema, eu vou reduzir um pouco os meus passos aqui para caminhar junto com você, até que você pegue o ritmo. Eu também já fui assim. Eu, irmãos, quando fui para a igreja, o pastor lá pedia para abrir o livro no livro de Salmos, eu ia abrir o livro de Salmos, eu ficava procurando, o pastor terminava a leitura e eu não conseguia achar o texto, eu ficava com vergonha. Mas hoje, graças a Deus, eu ainda tenho muito que aprender, mas Deus me deu a graça de ministrar a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, e eu tenho que melhorar muito, mas glória a Deus que eu tive pessoas, irmãos, que me acolheram, que me ensinaram, que quando eu estava ali, fazia alguma coisa e a pessoa percebia que aquilo ia me prejudicar, com muito amor, com muito carinho, me aconselhava, não me chamava atenção, me aconselhava, eu tirava dúvidas, procurava as pessoas me atenderam. Então, se eu aprendi alguma coisa no Evangelho até hoje, eu devo agradecer primeiramente a Deus e aos meus irmãos que fizeram parte e fazem parte da minha vida até hoje. Amém? E qual é, meus irmãos, o perfil ideal que nós devemos ter para acolher as pessoas na igreja? Como eu, cristão, já membro de uma igreja, tenho que ser para acolher outras pessoas na igreja? Primeiro, o perfil ideal. Vamos ler aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Preste atenção. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer parte, que tem que fazer parte do nosso perfil ideal para acolher pessoas novas na igreja. Nós temos que ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Nós temos que glorificar a Deus. O nosso comportamento, atitude, pensamento, palavras tem que glorificar e engrandecer a Deus. Ou seja, vaso de honra gera vaso de honra. Vaso de desonra gera vaso de desonra. Amém, meus queridos? Segundo característica de quem quer acolher novas pessoas na igreja, ser estruturado na palavra de Deus. Eu não estou falando só de conhecer, não. Não é conhecer. Nós não conhecemos tudo, mas é bom conhecer. Mas nós temos que estar estruturados na palavra. Uma pessoa estruturada na palavra de Deus, ela consegue sim ser um vaso de honra e influenciar outras pessoas na igreja. Terceira coisa, nós temos que ser um intercessor. Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, chegou alguém novo na igreja? Já começa a orar pela pessoa, já começa a suplicar a Deus que dê força, sabedoria e conhecimento para aquela pessoa, para que ela permaneça, que as astutas ciladas do nosso inimigo, adversário de nossas almas, não tire mais aquela ovelha do aprisco. Irmão, a pessoa pode ser rei, ela pode exercer uma autoridade. Isso não tem problema. Ore para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, para que nós transmita a paz para aquela pessoa que está chegando, com toda a piedade e dignidade, levando uma vida piedosa, irmãos, suplicando e tendo uma vida piedosa e dignidade, uma pessoa com dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Amém? Então, seja um intercessor. Quer receber bem a pessoa na igreja? Comece orando por ela já desde o primeiro minuto que ela chegar na igreja. Agora, irmãos, nós temos que fazer algumas observações no nosso relacionamento com essas pessoas. Até aqui, né, nós já falamos algumas coisas, mas aí agora nós já vamos falar de relacionamento com essas pessoas também. Nós podemos advertir a pessoa que chega com muito cuidado, com muito cuidado. Advertir que eu digo não é chamar atenção, não é humilhar, não é brigar, não é fazer nada que venha entristecer essa pessoa. Mas se nós vermos a pessoa numa situação que aquilo vai prejudicar ela, nós podemos aconselhar. E como isso é feito, meus irmãos? Nós temos que se basear em 1 Coríntios capítulo 13, com todo o amor. O amor que tudo crê, que tudo suporta, o amor que não constrange, que não trata com indiferença, que não humilha, que não se ensoberbece. Então nós temos que fazer tudo isso, amando o nosso próximo como a si mesmo, tá bom? Então tome muito cuidado ao advertir uma pessoa na igreja. Aconselhe sim, mas com muito cuidado. Você pode ensinar essa pessoa. Ah, mas eu não conheço ainda a Bíblia, eu não sou bom para ensinar. E as suas experiências com Deus? E o que você já passou com Deus em inúmeras situações? Você tem algo a transmitir, sim. Não é possível. Se você está na presença de Deus, você teve uma experiência com Deus. Então você pode transmitir essa experiência para essa pessoa, principalmente em momento oportuno. Agora, nós vamos também anunciar o Evangelho com esforço, com carinho, com amor, explicando para a pessoa. E principalmente, irmão, se você tem um conhecimento, transmite o conhecimento. Tem pessoa na igreja que ela retém o conhecimento para si, porque às vezes a soberba já tomou conta e ela não quer que a outra pessoa cresça, pensando que vai tomar o lugar dela. Não, meu irmão. O Senhor que te chamou, Ele te chamou para uma grande obra e Ele tem obra na sua vida. Então faça com que a obra aconteça na vida dos demais irmãos, porque a obra de Deus na sua vida também não vai parar, não. Se Deus honrar os demais irmãos, glória a Deus. Mas aí você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. E a igreja, como unidade, ela vai crescer. Vamos ler aqui Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo
28 e 29. Nos diz assim, irmãos: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, irmãos, advertir com amor, ensinar, aconselhar com toda a sua força, com toda a sua sabedoria. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Irmão, você não é o mais sábio do mundo, eu também não sou. Mas você tem algo a transmitir. Amém? Como eu gosto de pegar as pessoas experientes na igreja e ouvir as experiências, ouvir um irmão, ouvir outro irmão. Às vezes até uma pessoa nova na igreja, ela nos transmite algo. Olhar para um novo convertido, ver a intensidade que ele busca a Deus, aquele vigor, aquilo me ensina, eu aprendo com o irmão também. Amém? Meus irmãos, agora nós vamos ver aqui algumas observações para a pessoa adquirir confiança na nossa pessoa. Primeiro, nós temos que ser uma pessoa sigilosa para manter a confiança. Irmãos, se alguém na igreja, quer seja novo ou antigo na igreja, às vezes até mais velho de você, te procurou para tirar uma dúvida, para contar um problema, para contar um segredo, primeira coisa que você tem que falar para a pessoa na hora que ela já te contar o problema. Fala, olha, pode ficar tranquilo, porque essa conversa vai ficar entre nós. Eu prometo para você, sigilo total. Você vai conquistar a confiança da pessoa. Só que muito cuidado para não perder essa confiança, porque se você soltar esse segredo, você perdeu a confiança da pessoa e você pode até fazer com que essa pessoa esmoreça na fé e se afaste da presença de Deus. Então, irmão, é muito comum. Ah, já ouviu esse ditado, irmão? Quem nunca ouviu isso? Crente é tudo fofoqueiro, misericórdia. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que as pessoas. Aí, irmãos, a pessoa adquiriu sua confiança. Você ajudou ela, você auxiliou ela resolveu o problema, pronto, você adquiriu a confiança. Só que aí você assumiu a responsabilidade. Ela vai te ter como espelho e como exemplo. Mas aí, meu querido, você não tem que se vangloriar disso. Você não tem que passar, contar para ninguém, mesmo após o problema resolvido. Deixa Deus te abençoar. Você já fez o bem ao próximo, Deus abençoa você. Segundo, nós temos que se colocar na situação da pessoa. Vamos supor que a pessoa conte que passou por um divórcio, que passou por uma situação de adultério, ou que está com problema com os filhos, em vícios, drogas, ou está preso, ou de repente a pessoa está com uma enfermidade maligna, ou a pessoa está com depressão, ou com o que quer que seja, irmão. Primeiro, se coloca na situação da pessoa, não faça pré-julgamento, não torne a situação da pessoa mais difícil. Faça como Jesus Cristo fez. Jesus tinha empatia. Jesus, quando chegou para ressuscitar Lázaro, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mas o que ele fez? Ele chorou. Sabe por quê? Porque ele é 100% Deus, mas ali ele tinha o lado humano. Ele, humanamente, o seu lado humano, se compadeceu da situação de Marta, Maria e até de Lázaro. Ele chorou. Isso foi um exemplo de compaixão. Então, meus queridos, não vamos fazer pré-julgamentos. Vamos olhar a situação da pessoa e vamos auxiliar a pessoa em nome do Senhor Jesus. Sempre com empatia, se colocando no lugar da pessoa. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós formos advertir uma pessoa ou aconselhar uma pessoa, lembre-se que você tem que ser um exemplo, principalmente se você já tiver passado pela situação e se você não tem, desculpa a expressão da palavra, se você não tem moral e caráter transparente para aconselhar aquela pessoa, é melhor que você fique quieto.
deixe que outra pessoa faça isso. Você fala para a pessoa, olha, eu vou te ajudar em oração. Eu vou dar um exemplo aqui nítido. A pessoa chega lá e fala, eu sujei meu nome no SPC. E aí você, lá com o nome no SPC, várias restrições, vai chegar para a pessoa e falar assim, isso aí não é de Deus, você tem que pagar suas contas, o cristão tem que pagar suas contas. É a hipocrisia, né? Eu citei o exemplo de conta, mas é qualquer exemplo. Então, para aconselhar e para instruir, nós temos que ser exemplo. Quem não é exemplo, é melhor deixar o pastor da igreja, outro irmão. E o outro conselho, se você não consegue resolver o problema, pergunta para a pessoa se você pode levá-la até o pastor, até o líder de jovens, líder das irmãs, ou a liderança do grupo em questão. Faça isso, faça isso. Vamos tomar muito cuidado. E outra coisa, ser totalmente dependente de Deus. Seja totalmente dependente de Deus. Não tem como eu ser exemplo para alguém, eu acolher alguém, e eu ajudar alguém, se eu não for dependente de Deus. O que eu tenho para oferecer para vocês que estão me assistindo aqui? Pelo amor de Deus, não tenho nada. Eu não posso resolver um terço dos problemas, eu não posso resolver nada. Mas se eu for dependente de Deus, se colocar na brecha para que Deus, por sua misericórdia, me use, simplesmente porque aquela pessoa chegou até mim, não porque eu sou bom ou melhor do que ninguém, não. É porque Deus permitiu. Seja dependente de Deus em todos os aspectos e você verá que Deus irá usar a sua vida para acolher as pessoas novas na igreja. Olha, meus irmãos, vamos ler um texto aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo de número 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu Deus. Já pensou quando está fazendo um bolo lá, ou um pão, alguma coisa? Não, meu forte não é culinária, vamos falar um pão aqui, né? Vamos falar um pão. Se errar na dosagem, um pouco de fermento, né? Estragado, acaba com toda a massa. Então, nós temos que se policiar. Nós temos que, dia após dia, ser intensos em buscar a Deus, em mudar o nosso caráter a cada dia na presença de Deus, para que, né, aquilo não contagie as pessoas que estão chegando. Sabe por quê, meu querido? Qualidade gera qualidade. Amém? Por que que a igreja de Atos cresceu tanto? E por que que a igreja de Atos tinha como um acordo? Por que que a igreja de Atos era uma só? No partir do pão, nas orações, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Porque todo mundo entendeu isso. Qualidade gerando qualidade e gerando qualidade. Percebeu, irmão, que todo mundo que chegava na igreja de Atos recebia o Espírito Santo? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Olhou lá para o povo e falou: vocês aí já receberam o Espírito Santo? Não, nós nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Como fazemos para recebê-lo? Cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E antes ele ainda disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, irmãos, é uma palavra difícil, né? Olhou para o povo lá, arrependam-se. Mas foi feito com muito amor, com muito carinho, com muita autoridade de Deus, totalmente na dependência de Deus. Irmãos, a multidão foi lá, recebeu o batismo e já recebeu
gratuitamente o Espírito Santo. E aquela igreja, a Bíblia diz que foram milhares de almas, 3.000 almas, agregadas na igreja de Atos, com a mesma identidade, com o mesmo pensamento. A qualidade, ela gera a qualidade. Recebeu a pessoa na igreja, irmãos, o que nós temos que fazer? Conservar aquela pessoa na igreja, manter ela na igreja, ensinar aquela pessoa, discipular aquela pessoa e multiplicar as pessoas que estão na igreja. Irmão, o departamento de evangelismo vai ganhar almas. Eles vão entregar essas almas na presença de Deus, a responsabilidade de vocês. Não pense só que a responsabilidade das almas da igreja é só do pastor, não. Não é não. É responsabilidade nossa. Nossa. Olha, meus irmãos, a igreja ela ganha muitas almas, mas ela perde muitas almas. Você já fez as contas na sua igreja mesmo? Quantas pessoas passaram por lá e quantas saíram? Está começando o ano. Faz um caderninho, anota quantas pessoas passou pela igreja. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. Chegar lá no dia 31 de dezembro, você vê quantas pessoas saiu da sua igreja, quantas ficou e quantas saiu. Claro que no meio da jornada alguns desanimam na fé mesmo. Mas será que nós temos parte de culpa nisso? Ou a pessoa mesmo que não conseguiu permanecer na fé? Há casos e há casos. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não sermos a pedra de tropeço. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus olhou para os fariseus e disse assim: olha, malditos fariseus hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e não deixam as pessoas entrar. Misericórdia, irmão. Meus irmãos, nós temos que ser um canal de bênção na vida das pessoas. As pessoas têm que se sentir acolhidas na igreja. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso estudo. Hoje eu não fiquei ali numa mensagem textual, mas nós podemos aprender um pouco de Deus no dia de hoje, aqui fazendo este estudo de como acolher pessoas novas na igreja. Há muita preocupação em ganhar, mas não há preocupação em consolidar e discipular. Já pensou, irmãos? Você é o corpo de bombeiro. Você vai lá num acidente de trânsito, resgata a pessoa, faz a massagem cardíaca, isola ali as fraturas, põe ela na maca, aí você leva ela para um hospital. Você chega lá no hospital, não tem médico, não tem enfermeira, você demora para ser atendido, e aí a pessoa, você entra lá, até você encontrar alguém, até você conseguir dar entrada no hospital, a pessoa vem a falecer. O trabalho de quem ganhou foi em vão. Todo aquele trabalho de tentar salvar a vida da pessoa foi em vão. Isso não pode acontecer na igreja. Nós, na obra de Deus, nós temos aqueles que vão ao campo de evangelismo, missionário, ganhar as pessoas, mas tem aquele que está lá no fundo do poço, mas tem aqueles que estão segurando a corda lá em cima. Quando essas pessoas chegarem na igreja, a igreja já tem que estar ali como um hospital, atento, tudo funcionando perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Chegar uma pessoa praticamente morta espiritualmente ali e ela é ressuscitada espiritualmente pela vontade de Deus e através da irmandade que ali está. Meus queridos, eu espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo e que você possa buscar conhecimento de Deus, intimidade com Deus, para receber as pessoas na igreja. Amém? Esse estudo tem com essa finalidade. Vamos ser pessoas melhores na igreja? Vamos parar de olhar para o nosso irmão e fazer a nossa parte? Amém? Nós temos que
essa responsabilidade. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu estou à disposição nos comentários, amém, para perguntas e para interagir e responder. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.